Se você pensar assim antes de dormir, sua realidade começa a mudar sem aviso. Existe um momento no seu dia que é silencioso, mas extremamente poderoso. Um momento que passa despercebido pela maioria das pessoas, mas que, quando usado da forma certa, muda completamente a forma como sua vida se organiza. Não é durante o trabalho. Não é quando você está motivado. Não é quando você está cheio de energia. É exatamente no momento em que você está prestes a desligar, quando o mundo externo começa a desaparecer e só sobra você e a sua mente. E o problema é que até hoje você provavelmente chegou nesse momento completamente no automático. Você deita, rola o celular, assiste algo, se distrai, se cansa e apaga. E parece inofensivo, mas não é. Porque o último estado mental que você leva antes de dormir não desaparece. Ele se aprofunda, ele se organiza, ele se transforma em padrão. E esse padrão começa a moldar a forma como você pensa, decide e age no dia seguinte, sem você perceber. Agora presta muita atenção nisso, porque isso pode mudar a forma como você enxerga tudo a partir de hoje. Você não está apenas vivendo a sua realidade, você está ensaiando ela todos os dias antes de dormir. E a pergunta que você precisa se fazer é: que tipo de realidade você tem ensaiado? Ansiedade, dúvida, frustração, comparação, medo ou direção, clareza, controle, construção? Porque a sua mente não sabe diferenciar o que é real do que é intensamente pensado e sentido. Ela apenas registra, ela absorve, ela repete. E é exatamente aí que quase todo mundo perde o controle da própria vida sem perceber. Agora eu quero que você imagine uma coisa simples, mas profunda. Imagina que existe uma porta invisível entre o seu dia consciente e o seu subconsciente. Durante o dia, essa porta está quase sempre fechada. Você precisa de esforço, disciplina, atenção para influenciar sua mente. Mas à noite, essa porta começa a se abrir. E quando você deita, ela está praticamente escancarada. Tudo o que entra ali, entra sem filtro. E o que você tem colocado para dentro? Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas é exatamente por isso que tantas pessoas se sentem presas em ciclos. Elas acordam já cansadas, já desmotivadas, já sem direção, e acham que isso é normal, acham que isso é a vida. Mas não é. Isso é programação, e programação pode ser alterada, mas não com esforço exagerado, não com motivação passageira, não com promessas vazias, com consistência, no momento certo. Agora eu vou te mostrar algo que parece simples demais, mas que, quando aplicado da forma certa, cria um impacto silencioso e progressivo na sua vida. Antes de dormir, você precisa assumir o controle do seu último pensamento. Mas não de qualquer forma. Não é repetir frases aleatórias. Não é tentar se convencer de algo que você não acredita. Não é fingir que está tudo bem. É direcionar. Você precisa escolher uma única direção mental e sustentar ela por alguns minutos com presença real. E aqui está o ponto que muda tudo. Não é sobre intensidade, é sobre constância. Você não precisa fazer isso de forma perfeita. Você não precisa sentir algo extraordinário. Você só precisa fazer todos os dias, porque o que transforma não é o momento isolado, é o acúmulo invisível. Agora deixa eu te mostrar como isso começa a funcionar na prática. Porque isso aqui não é teoria. No começo, parece que nada acontece. Você faz uma noite, duas, três, e sua mente continua voltando para os mesmos pensamentos antigos. Isso é normal. Isso é esperado. Porque você está tentando mudar um padrão que foi repetido por anos, talvez décadas. Mas se você insiste, algo começa a acontecer. Pequeno, quase imperceptível. Você começa a perceber que acorda um pouco mais claro, um pouco mais centrado, um pouco menos reativo. E isso parece pouco, mas não é. Porque pequenas mudanças internas criam grandes mudanças externas com o tempo. Agora presta atenção nisso. Você não precisa mudar tudo na sua vida para ver resultado. Você precisa mudar o ponto de origem.
E o ponto de origem é a sua mente. E o momento mais fácil de influenciar esse ponto é antes de dormir. Mas aqui vai um detalhe que separa quem realmente transforma de quem só tenta por alguns dias e desiste. Intenção clara. Se você deitar sem saber o que quer direcionar, sua mente volta para o padrão antigo. Então, antes de deitar, você precisa decidir o que você quer construir. Mais dinheiro? Mais disciplina? Mais clareza? Mais controle emocional? Mais foco? Escolhe uma coisa. Uma. Porque quando você tenta mudar tudo ao mesmo tempo, você não muda nada. Agora, com essa direção definida, você deita, respira e começa a construir mentalmente essa realidade. Sem pressa, sem pressão, sem tentar forçar emoção. Só presença. E aqui está um segredo que quase ninguém fala. Sua mente responde mais ao que você sente do que ao que você diz. Então, não adianta repetir frases vazias. Você precisa criar uma sensação mínima de realidade. Como se aquilo já estivesse começando a acontecer. Não completo, não perfeito, mas possível. E quando você faz isso no momento certo, essa informação começa a descer para um nível mais profundo. E é nesse nível que as mudanças reais acontecem. Agora eu quero que você entenda uma coisa que pode ser desconfortável, mas necessária. Se você continuar terminando seus dias no mesmo estado mental, você vai continuar começando seus dias no mesmo ponto, e isso mantém sua vida no mesmo lugar. Não importa o quanto você tente durante o dia. Se a base não muda, o resultado não sustenta. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já tentou mudar? Quantas vezes você já começou algo novo? Se sentiu motivado, mas depois de alguns dias, tudo voltou ao normal. Isso não aconteceu por falta de capacidade. Aconteceu porque a base não foi alterada. E a base é construída nos momentos em que você não está prestando atenção, principalmente antes de dormir. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas acredita que precisa de mais esforço para mudar de vida. Mais disciplina, mais força, mais sacrifício. Mas, na verdade, o que elas precisam é de mais direção. Porque esforço sem direção só cansa. E direção sem esforço já começa a mover coisas. E quando você combina os dois, você cria avanço real. Mas tudo começa com direção. E direção começa na mente. E a mente é mais influenciável à noite. Percebe como tudo se conecta? Agora eu quero que você faça algo simples, mas importante. Hoje à noite, quando você deitar, você não vai repetir o mesmo padrão. Você não vai se distrair até apagar. Você não vai deixar sua mente decidir por você. Você vai decidir. Vai escolher o que entra. Vai escolher o que fica. Vai escolher o que se repete. E vai sustentar isso por alguns minutos. E depois, vai dormir. Sem pressa. Sem cobrança. Mas com consciência. E amanhã, você observa. Porque é na observação que você começa a perceber que algo está mudando. Talvez seja pequeno. Talvez seja sutil. Mas é real. E quando você percebe isso, algo muda dentro de você. Você começa a entender que não está preso. Que não depende de sorte. Que não depende de algo externo. Que existe um nível de controle que você nunca usou. E quando você acessa esse nível, você não volta atrás. Agora me diz uma coisa. Se algo tão simples pode começar a mudar sua forma de pensar, agir e reagir, por que você não testaria isso? Por que continuar repetindo o mesmo padrão, esperando um resultado diferente? Isso não faz sentido. E no fundo, você sabe disso. Agora, a decisão é sua. Você pode ouvir isso, achar interessante e continuar como está. Ou você pode testar e ver por conta própria. E é isso que separa quem muda de quem continua tentando. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda esse tipo de mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam disso. Se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar motivação vazia. Você vai encontrar direção prática. E nos comentários,
Depois que você fizer isso hoje à noite, escreve feito. Não agora. Depois de fazer. Porque entender não muda nada. Mas aplicar muda tudo.